Seja bem-vindo ao meu cantinho de estudo. Hoje eu vou te mostrar 3 estratégias que vão melhorar a tua performance nos estudos. Para tornar uns estudos para concurso, residência e nutrição eficiente, com alta capacidade de concentração, basta tentar controlar alguns pilares que eu considero essenciais para uma aprovação. Alimentação, o teu ambiente, tua rotina. Mas antes, se você é novo por aqui, eu sou Narieli Rocha, sou nutricionista e professora da Study Nutri e meu objetivo é a atualização de nutrição como você nunca viu. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 estratégias que vão aumentar tua performance nos estudos. Ao final desse vídeo você vai ter aprendido 3 pilares importantes para ser aprovado. O que é uma alta performance, estratégias para ter uma alta performance e como deve ser tua rotina na alta performance. Existe um aspecto na sua performance no qual você pode performar ou em alta ou em baixa performance. E por isso eu trouxe para vocês a curva de Gauss. Aqui do lado você consegue ver. Nela você pode perceber que tem pessoas na qual a minoria vai ter uma alta performance, baixa ou muito ruim. A grande maioria vai ter uma performance meio que mediana dentro da normalidade. E uma outra minoria vai conseguir ter uma performance muito específica, eficaz e estável. Muitas vezes, uma mesma pessoa que está no meio dessa curva consegue entregar uma ótima performance e no outro dia com menos inspiração e para uma baixa performance. Então a gente classifica essa pessoa como muito brilho, como ótima, normal, mas isso não quer dizer que você não tem capacidade de performar bem. Só depende de você equilibrar alguns pontos para facilitar essa sua questão. A nossa cognição ela pode modificar como você vai performar cada dia, porque cada pessoa tem uma cognição específica. Então, você pode no belo dia acordar, ter uma boa fluência verbal, falar muito bem. No outro dia você está totalmente sem paciência, não consegue olhar para ninguém, não consegue estudar. Outro dia você está mais irritado, outro você está com destreza motora, aqueles casos que tudo que você pega cai. Ou você vai até a cozinha para tomar um copo d'água, chegou lá e esqueceu o que você ia fazer. Mas o mais importante é você manter uma performance estável ao longo da semana e entender que para você ter isso, você precisa cuidar da sua cognição para esse momento. Então, o que é que a gente define primeiramente como cognição? É como uma pessoa, ela entende o mundo e interage com o mundo. Então, é um conjunto de habilidades ou de processos mentais que fazem parte de quase todas as ações humanas enquanto a gente está acordado. Nada mais é do que a gente absorver informações do meio e tomar atitudes com essas informações, como por exemplo, uma pessoa, que entende como o mundo interage. Como ela vai tomar decisões baseadas nesse mundo? Quais são os loops, ou outputs que entram no seu nervo e façam que você responda em relação ao que entra? É como aquela atitude de escovar os dentes. Você não precisa pensar muito para escovar os dentes. Você simplesmente vai, pega uma escova, coloca uma pasta, escova os dentes. Então, você não precisa pensar muito porque o processo cognitivo para essa ação, ele já está bem formalizado. Então, a gente precisa tentar fazer com que esse mesmo processo cognitivo aconteça durante os estudos, que não seja sempre um sofrimento. Então, como você consegue fazer isso? É a partir de ferramentas que aumentem a sua cognição nesse momento para que você tenha mais estabilidade durante essa performance. Então, não adianta levantar da cama, já ligar o seu computador, automaticamente começar a estudar para uma seleção. Isso não vai acontecer, porque você não preparou antes a sua cognição, não preparou antes o equilíbrio entre os pilares para você poder estudar e, de fato, performar bem. Nari, eu tenho esse costume. De fato, eu levanto, eu tô com pijama, eu já sento e começo a estudar. Isso pode ser prejudicial para mim? Com toda certeza, sim. Você pode ter prejuízo na sua performance baseado no que você vem fazendo. Então, quanto mais você conhece aquilo que você precisa performar, como a tua mente lida com isso, quais são suas fraquezas, quais são as qualidades da sua mente, mais você consegue ter uma entrega mais estável ou até uma entrega em outro patamar, levando para os estudos. Isso quer dizer que quando você aprende como está aprendendo nessa aula aqui, como é que você consegue estudar e aprender melhor, seu processo cognitivo ele vai ser bem melhor. E a partir do momento que você estabilizou essa sua entrega, você consegue forçar seu corpo, sua mente a sair da zona de conforto. E o que você precisa para melhorar essa performance nos estudos? Atenção!
A gente tem uma aula dentro do curso preparatório sobre como ter mais atenção. Você precisa melhorar a sua memória. Gente, fazer até joguinhos, tá bom? De responder, de caça-palavras, aquele Sudoku, isso vai pra edição. O Sudoku é um outro tipo de joguinho interessante para você trabalhar competências motoras também, competências de linguagem, processamentos visuais e de espaço mesmo. Funções mais executivas, planejamento, gente. Não só pegar, olha, uma agenda e colocar que você precisa estudar. É você, de fato, utilizar essa agenda e saber planejar lá. Preciso estudar tal conteúdo, tal hora, em certo momento, em um certo local. Isso é você saber planejar, executar no objetivo, tomar bem uma decisão e não ter inibição. Você que é concurseiro, precisa ter atenção e foco, precisa ter a capacidade de sentar às 7 da manhã e focar sua atenção por muitas horas estudando, precisa ter muita atenção. E como saber sobre a sua performance? Gente, somente autoavaliação, tá bom? Como seria essa autoavaliação? Você está estudando para seleções. O que é que vai fazer com que você seja aprovado numa prova? Acertar mais questões. Como saber se você tem uma alta performance no estudo? Isso é apenas autoavaliativo, não existe um questionário para responder. Mas eu vou te dar um exemplo. Para você ser aprovado em uma prova qualquer, em uma seleção, qual é o critério principal? Acertar mais questões do que, obviamente, seus concorrentes. Então, nessa etapa de estudos, de treino para poder fazer sua prova, o que é que vai ditar se você está performando bem nos estudos? Responder questões, fazer simulados, contabilizar o tempo que você responde uma prova, se é cabível dentro de um tempo de uma resposta de uma prova normal. Tudo isso é que vai ditar se você está performando bem ou não. E não só isso, você está acertando mais questões à medida que vai aumentando teu grau, teu tempo durante os estudos. E agora que você já sabe o que é performance, cognição, ferramentas para melhorar, quais são as coisas que você consegue tentar controlar durante essa fase de estudos? Um exemplo grande, gente, frio. Essa época, que a gente tá agora, mais ou menos no mês de julho, tá bastante frio em muitos locais. Então tenta ficar mais aquecido, tomar bebidas mais quentes que ajudem a evitar que você fique desconfortável para estudar. Mas se aí tiver calor nesse certo momento, também tem que usar de maneiras que te auxiliem a não prejudicar o teu estudo. Roupas mais leves, ventilador, ar-condicionado. Existem algumas outras coisas que você não tem muito controle, como altitude, umidade, dor, as mulheres, que geralmente estão em TPM, têm cólicas durante o período menstrual, ou estão com crise de enxaqueca, de sinusite. O que é que você pode tentar fazer para modular essa dor, fazendo com que você estude melhor? Estudar ao ar livre, quando for um tempo menos propenso para ficar em casa. Uma outra estratégia é com relação à prática deliberada. Isso é padrão ouro, vocês podem pesquisar, que nada mais é do que você ter uma pessoa mentorando teu processo de estudos. É exatamente o que você está fazendo aqui agora, assistindo esse vídeo no YouTube. Então essa pessoa vai te fazer sair da zona de conforto, vai fazer com que você opte por ter uma melhor prática intelectual. E esse pilar é muito importante para que você consiga evoluir durante essa fase. E uma outra estratégia, a gente já falou dos controles de ambiente, a gente falou de ter um mentor. Qual é a terceira estratégia que vai fazer com que você auxilie a performar bem? São fatores internos. Então você vai controlar seu metabolismo, gente, alimentação, suplementação, atividade física. Tem como você conseguir controlar. Controlar a questão de dopamina, atenção, memória, o poder de decisão, tua postura, tua respiração. Então, imagine que você é um violinista de alta performance. Há mais de 15 anos, você realiza sua prática deliberada com o mentor, você ultrapassou o seu mentor, você virou uma pessoa altamente criativa e elaborou uma técnica nova de como fazer notas musicais. Toca sempre a mesma melodia com a corda só e está brilhando com alta performance no seu treino. Porém, quando pisa no palco, você fica extremamente ansioso e essa ansiedade faz com que você produza muito suor nas mãos. E aí você não consegue ter a mesma velocidade de estar tocando como você tinha na época do treino. Isso se aplica perfeitamente no momento da prova. Você pode estudar muito bem, mas se não tiver esse controle de destreza para o momento da prova, tudo pode acabar sendo em vão. Então, para que você melhore sua performance, você precisa pelo menos se dedicar a equilibrar esses três
pilares, sendo o dos fatores externos o mais fácil. O das práticas precisam ser, ter um certo conhecimento para se elaborar. E os fatores internos, isso vai requerer mais autoconhecimento, mais dedicação, mudanças no estilo de vida, mais prática, até que você consiga introduzir isso na sua cognição. E quais outras 15 dicas que eu te daria para aplicar nesse processo ainda de estudo para melhorar a tua performance? Ter um bom estoque de glicogênio, ou seja, esteja bem alimentado, coma proteínas de fácil digestão em todas as refeições. Se preciso, tome enzimas digestivas, use magnésio, EPA e DHA, ômega 3, muito importante. Não sobrecarregue sua cognição com a mesma habilidade mental da sua performance. Evite tomar decisões banais, porém conscientes. Deixe para momentos mais importantes. Facilite a sua mente, deixe ela menos preguiçosa. Separe sua roupa que você vai utilizar um dia antes. Sim, separar sua roupa para estudar. Dê suporte para a formação de neurotransmissores. Quais são essas formas? Resolver, como eu já falei, livrinhos de sudoku, livrinhos de caça-palavras. Tome muito líquido. Use outros sentidos para te apoiar. Use videoaulas somente com fone de ouvido, sem precisar estar assistindo. Programa de descanso, sono, soneca após almoço é válido sim você fazer. Tenha momentos de ócio também. Descansar também é importante. E gerencie sua rotina, sua energia e pense numa recuperação mais rápida para enfim chegar o momento de você ser aprovado na sua seleção. Então, agora que você sabe o passo a passo para ter um dia de estudos eficientes, então agora que você já sabe como performar no teu dia a dia de estudos, curta esse vídeo aqui no canal, se inscreve nele também, entra no nosso canal gratuito do Telegram para receber materiais por lá também e não deixa de estar ativando as notificações para receber semanalmente conteúdos sobre concurso e residência de nutrição. Vejo você no próximo vídeo.